disposição, fique em pé, para com reverência fazermos a leitura introdutória dessa noite. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado e feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa nessa noite. É fato, Deus, que há uma agenda, a agenda da Igreja de Nova Vida em Culubandê, onde nós nos reunimos aqui, Senhor, às quartas, às quintas, aos sábados, aos domingos, nos reunimos aqui para cultuar, nos reunimos, ó Deus, em reuniões ministeriais, e é fato que o Senhor tem se manifestado, é fato que o Senhor tem realizado, é fato que temos visto aqui nesse lugar, ó Pai, o Teu poder. Senhor, nessa noite nós pedimos, ó Deus, que não seja diferente, que uma vez mais, quando a Tua palavra for pregada, a Tua palavra encontre os ouvidos, encontre o coração, encontre também, Senhor, algumas dúvidas, encontre, Senhor, algumas fraquezas, encontre, Deus, até mesmo, ó Deus, as oscilações, ó Deus, tão constantes na nossa vida, semana após semana, que a Tua palavra nessa noite possa gerar vida, possa, ó Deus, fazer com que a nossa fé, ela seja, ó Deus, novamente tocada, ó Deus, e avivada pelo Senhor. Que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, para fazer, para realizar e para cumprir o Teu querer. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Nessa noite estamos aqui reunidos com um objetivo e um propósito: orar, clamar e interceder para que Deus alcance as necessidades, as mazelas, as lutas, os problemas e as dificuldades dos nossos irmãos. Nós sempre falamos aqui que o culto de unção com óleo, o culto de orar pelos enfermos, não é um culto que somente nós iremos orar por uma dificuldade física, alguém que está com uma dor de cabeça, alguém que está passando por um período de gripe, alguém que até mesmo, recebeu um diagnóstico de um médico e está passando por um vale da enfermidade. Iremos orar por isso, crendo no poder, no agir e no manifestar da glória de Deus, mas também, todas as vezes que assim o fazemos, nós também estamos olhando para necessidades emocionais, porque reconhecemos que vivemos um tempo onde somos afetados. Não somos somente afetados na nossa parte física, mas também o somos na nossa parte emocional. E daqui a pouco estaremos orando, ungindo os diáconos e o Ministério de Libertação, o Ministério também de Intercessão da nossa igreja estará orando, mas antes é necessário meditar em uma palavra. E meditar na palavra com qual objetivo, pastor? Eu sempre digo que a nossa caminhada cristã é um aprender e ser lembrado daquilo que nós já aprendemos. Na caminhada cristã, há momentos que nós chegamos até aqui à igreja, nós sabemos que Deus faz, nós sabemos que Deus opera, nós sabemos que Deus realiza, nós sabemos que Deus tem todo o poder, mas há momentos que parece que isso está meio que adormecido dentro do nosso coração. E é necessário uma palavra, é necessário que um irmão, às vezes, nos ligue, encontre conosco na rua, para que a nossa fé, ela seja reativada, para que a nossa fé saia de um lugar de letargia, saia de um lugar onde parece que a nossa fé está encolhendo, para voltar a crer no Deus que faz, no Deus que realiza e no Deus que opera. Por isso que antes de orar, precisamos olhar para a palavra e nos lembrar que há um Deus que faz, um Deus que realiza, e assim fazermos com toda a nossa fé e com todo o nosso entusiasmo. Culto de unção com óleo, culto no qual nós separamos aqui, colocamos os diáconos à frente, os irmãos da intercessão, os irmãos também da libertação. Não é somente um protocolo, não é somente um culto, hoje é o culto de orar pelos enfermos, mas é um culto do manifestar do poder de Deus. É um culto que Deus opera, é um culto que Deus ele abre a janela
janela dos céus e derrama da tua graça. É um culto que Deus ele quer curar, é um culto que Deus ele quer dizer: eu ainda faço, eu ainda opero, eu ainda realizo nesse tempo. Então nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 11. Se você percebeu, João está preso. Diz aí o versículo 2: quando João ouviu no cárcere. E querido, como uma pessoa, talvez aqui alguns já passaram por essa situação de ter um amigo, de ter um parente, de ter uma pessoa nessa situação de cárcere, nessa situação tão difícil. São dois momentos difíceis. O momento que você recebe a notícia: fulano foi preso, fulano está numa condição difícil, fulano agora vai ficar por um período no cárcere. E você sai da sua casa e você passa ali aquele momento, você é revistado, entra para visitar a pessoa, e quando você chega lá, você encontra alguém triste, alguém abatido, alguém sem esperança, alguém que é tomado por aquele reducionismo da vida, ainda que a vida tenha ainda perspectiva, ainda que ele esteja ali preso por algum período, seja um período de 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas ele não consegue mais ver perspectiva de vida. Ele se prende naquele reducionismo, ele se prende naquela situação e ele não consegue ver mais esperança de nada. João, ele faz um outro caminho. João, mesmo estando no cárcere, ele não reduz a sua vida ao cárcere. E eu quero usar esse princípio para começar a pregar nessa noite. Talvez você hoje está vivendo um momento de dificuldade, você está vivendo um momento de luta, você está vivendo um momento de sofrimento. Pastor, eu estou vivendo um momento de sofrimento, eu estou vivendo dores agudas na minha condição física. Eu sinto dor na cabeça, eu sinto dor nos braços, eu sinto dor na coluna. Talvez você está passando um momento de dor na alma, por ver um filho perdido, por ver o seu casamento se afundando. Deus, ele nessa noite nos faz nos olhar para o texto de Mateus capítulo 11 e dizer: ei, a sua vida não é só esse sofrimento que você está passando agora, a sua vida não é somente esse momento. É necessário olhar para além do momento que você está vivendo agora. E é exatamente o que João faz. João, ele está vivendo aquele momento de cárcere. João está vivendo aquele momento onde ele está preso. Você lembra da história? João, ele está pregando à beira do Rio Jordão, e João Batista manda prender João. Herodes manda prender João Batista. E João Batista, quando é preso, ele não somente fica naquela condição de cárcere, mas ele consegue olhar além da condição de cárcere. E quantas vezes, querido, na nossa vida, nós nos encontramos em cárceres emocionais. Nós estamos em uma situação difícil e nós somos aprisionados por essa situação. Nós não conseguimos mais sorrir, nós não conseguimos mais conviver. Nós entramos em um momento da nossa vida de paralisia, como se realmente estivéssemos presos, sem mais poder andar, sem mais avançar, sem mais progredir na nossa vida. João, ele faz um movimento contrário. Ainda que estava ali no cárcere, ele não deixa de ter um olhar além do cárcere. Diz o texto que quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. João, ele não para de viver, ele não para de ter esperança, mesmo em meio a uma situação muito difícil. Por vezes na Bíblia, nós iremos ver situações como estas. Homens que tiveram uma intimidade com Deus tal, que o momento, que o trecho da vida não os fez parar, não os fez viver de forma cerceada, mas o reino fazia eles terem uma visão ampliada do que eles estavam vivendo. E nessa noite, o Senhor também deseja realizar e fazer isso na nossa vida. Ei, qual é o problema que você está passando? Qual é a dor que você está passando? Talvez a dor, ela não vai sumir de uma hora para outra. Talvez o problema, ele não vai sumir de uma hora para outra. Mas há mais do que a sua dor. Nós nos colocamos em um lugar de vitimismo, nos colocamos em um lugar onde somente há lugar para murmurar, para reclamar. E nós esquecemos de agradecer. Nós esquecemos de ampliar a nossa visão do reino. Nós esquecemos que tem um Deus fazendo, operando e realizando.
João poderia naquele cárcere fechar os seus ouvidos para tudo. Ele poderia viver somente a sua angústia. Ele poderia escolher na vida viver somente o seu sofrimento e pronto, acabou. Eu não quero ouvir mais nada. Eu não quero ouvir o que está acontecendo na igreja. Eu não quero ouvir que vai ter conferência de homens. Eu não quero ouvir que vai ter congresso de jovens. Eu não quero ouvir que está tendo culto todo domingo, que está tendo culto toda quarta. Eu quero viver o meu sofrimento. Eu quero viver esse trecho da minha vida aqui, onde parece que Deus se esqueceu de mim. Já parou para pensar que poderia ter sido essa a oração de João? João Batista, ele poderia dizer: mas Senhor, eu estava aqui pregando, eu estava aqui preparando o caminho do Messias, e por que o Senhor permitiu que Herodes me prendesse? Por que o Senhor permitiu que Herodes me colocasse aqui nesse calabouço? Na verdade, João Batista poderia estar reclamando, em vez de continuar a ter esperança. Nessa noite, querido, o primeiro ponto, o primeiro tópico que eu quero que você entenda é que nós não podemos perder a esperança diante de cenários adversos. Os cenários adversos, eles vão acontecer, os trechos de dificuldade nós teremos na nossa vida, mas não podemos perder de vista a esperança que o Evangelho nos traz. E é isso que João, ele está ali no cárcere, ele está preso ali na cadeia e ele começa a ouvir: tem um Jesus pregando aqui na cidade. Tem um Jesus que por onde ele anda, vai uma multidão atrás dele. Tem um Jesus que ele está orando, ele está fazendo, ele está realizando. De quem João Batista começa a ouvir isso? É da guarda, ele está preso. João Batista está preso ali e a guarda romana começa a falar sobre Jesus. Tem algo acontecendo em Jerusalém que é diferente. O poder de Deus, o que Jesus estava fazendo era tão retumbante que até aqueles que não eram cristãos começavam a falar de Jesus. João Batista ouve isso e ele poderia fazer um movimento. Se Deus está operando tanto, se Deus está fazendo tanto, por que esse mover de graça não alcançou a minha vida? Por que esse mover de graça não entra aqui agora nessa cadeia, escancara com tudo e me faz sair desse lugar? João Batista, ele não tem um olhar para dentro de si. João Batista tem um olhar para fora de si. Quantas vezes na nossa caminhada aqui, o nosso olhar é somente para dentro. Eu não estou preocupado com o que Deus está fazendo na vida da igreja. Eu estou preocupado com o que Ele está deixando de fazer na minha vida. E a gente não celebra a vitória do irmão. E a gente não se alegra com o que Deus está fazendo na vida do outro. É do coração humano. É do coração humano quando nós estamos ali na fila, esperando a oração, esperando a intercessão. Se houvesse aqui, se Deus nos permitisse passar no telão, na medida que os irmãos fossem passando, o diácono orou, a diaconisa orou, o irmão orou, a irmã orou, e ele foi curado e aparecesse nesse telão. Irmã Maria foi curada, irmão Vicente foi curado. Você na fila, você iria levantar a mão e glorificar ao Senhor? Ou você pensaria: será que quando eu passar eu vou ser curado? Como que seria? Porque nós temos uma tendência de olhar para dentro e não celebrar o que está acontecendo fora. João Batista, ele está preocupado com o reino. Ele está vivendo uma situação de cárcere, mas mesmo estando em uma situação de cárcere, quando ele ouve, está acontecendo algo retumbante do lado de fora. Há uma preocupação no coração de João Batista. E ele diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Havia uma esperança na época de João Batista. O Messias vai vir. Só que também junto à esperança havia uma dúvida. E João Batista, ele era movido pela esperança maior. A esperança, não a esperança de somente ter a sua liberdade,
mas a esperança maior que o Messias estava para vir. Ele queria saber, é o Messias que está entre nós? João Batista, naquele momento, ele poderia ser movido somente pela esperança da liberdade, mas não. João Batista, ele era movido pela esperança da vinda do Messias. Pastor, e o que tem a ver com a nossa expectativa hoje? Por qual esperança nós nos movemos nessa terra? É somente pela esperança da quinta-feira? É somente pela esperança que amanhã é feriado e amanhã nós iremos dormir até um pouquinho mais tarde? Nós vivemos pela esperança do dia, sem mais ser tomado pela esperança da volta do Messias. João Batista não se deixa estar congestionado pelo problema. Ele continua com seus olhos na esperança da vinda do Messias. E é a mesma esperança que precisa nos mover diante das lutas e dificuldades. Diante das lutas e dificuldades, por vezes, perdemos a esperança na volta do Messias. E o que nos define como povo? O que nos define como grupo social? Não é somente a placa denominacional, não é somente a igreja local, mas o que nos define como grupo social é que o Messias, que prometeu que viria, veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai e prometeu que vai voltar para nos buscar. Essa é a promessa, essa é a esperança, é isso que precisa me mover. Tem alguns dias que nós acordamos pela manhã, somos tomados tanto pela agenda do dia, que nós esquecemos que a nossa maior esperança é que um dia o Messias vai voltar para nos buscar. É sobre essa esperança que nós vivemos. Nós viemos nessa noite com um objetivo claro e objetivo. Quem está doente fisicamente, nas emoções, vai receber uma oração, mas nós somos movidos não pela bênção do dia, nós somos movidos pela esperança da volta do Messias. É isso que nos alegra, é isso que nos move, é isso que nos impulsiona. Essa era a preocupação também de João Batista. Eu estou preso, mas antes da preocupação de ser solto, de ser livre, eu quero saber se o Messias já está entre nós. Eu quero saber se esse Jesus que está fazendo o milagre, ele é aquele que a Bíblia disse que viria. E hoje qual é a nossa preocupação? É fato, querido, que nós somos tomados por preocupações próximas da gente. Nós nos preocupamos com a criação dos nossos filhos. Os mais experientes se preocupam com a criação dos netos, com o casamento do filho, se vai tudo bem. Nós nos preocupamos com as contas, nós nos preocupamos onde vai parar o nosso país. Há preocupações presentes, só que as preocupações presentes não podem nos roubar a esperança maior, que é, estamos aguardando a volta do Messias. Isso movia o coração de João Batista, e isso precisa mover também o meu e o seu coração. E como, pastor, mover o meu coração, conduzir o meu coração nas minhas decisões e nas minhas escolhas? Eu preciso remir o tempo, eu preciso ser melhor a cada dia, eu preciso ser uma seta que aponta para o céu. Eu preciso ser alguém que, quando aponta o caminho para o céu, é alguém também aqui que acolhe, que abraça, alguém que faz com que a pessoa se sinta aqui o lugar dele, que ele não queira mais sair dessa igreja. Vivendo pela esperança que o Messias, ele já veio. João Batista, ele não tinha essa perspectiva. João Batista ainda estava na dúvida. Nós estamos diante de João Batista, do que ele vivia, nós estamos em vantagem. Nós já sabemos que o Messias veio, nós já estamos aguardando a volta do Messias, só que nós precisamos ser impactados pela primeira vinda do Messias, e precisamos ansiar pela segunda vinda do Messias, como o bem mais precioso que arde na nossa alma. Pastor, estamos em pleno século 21, e o Senhor ainda está pregando sobre isso, parece utopia,
parece algo que a gente não consegue pegar com as mãos, parece algo do campo da conjectura e não dos fatos reais. Mas é sobre isso que fala a nossa Bíblia. A nossa Bíblia fala de um Cristo, fala do Filho de Deus que se fez homem, morreu na cruz do Calvário por nós, pagou a nossa dívida, para voltar um dia e nos buscar. Nós vivemos sobre essa esperança, nós vivemos sobre esse motivo, e foi isso que conduziu João Batista, foi isso que faz João Batista ser alguém alegre, resiliente e equilibrado no cárcere. Por que João Batista estava desse jeito no cárcere, pastor? Porque João Batista é de um outro nível de ser humano? Não, é porque João Batista cria na promessa de Deus. Ele creu que viria um Messias e ele vivia por essa esperança. Quando o Messias chegar, o reino dos céus vai chegar também e tudo vai mudar. E é sobre essa esperança que também nós vivemos. Nós vivemos sobre a esperança do Messias que já veio. O Messias já veio, pagou a nossa dívida, nos colocou num outro nível de relacionamento com Deus, nos fez assentar agora na mesa com Ele, nos fez morada do Espírito Santo, e nós precisamos começar a viver debaixo dessa bênção e desses benefícios que Ele nos concedeu. João Batista manda seus discípulos até Jesus, e se você lê os evangelhos, você percebe que tem alguns momentos que Jesus ele não responde prontamente. Jesus ele dá algumas respostas para você pensar, para você arrazoar. E Jesus faz exatamente aqui nesse texto. Diz o texto, a pergunta, que os discípulos fazem a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Versículo 4, Jesus responde, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Jesus não dá nem sim nem que não. Jesus não dá a resposta pronta. Jesus diz: o que você tem visto aqui? O que você tem presenciado? O que você tem notado aqui no convívio? Porque é fato que os discípulos não foi. Às vezes nós lemos a Bíblia e achamos que é tudo de bate pronto. Se Jesus disse para eles: ide e anunciai tudo que vocês estão ouvindo e vendo, é porque eles passaram um tempo com Jesus. Pode ser que eles chegaram e Jesus estava no início do culto. Eles queriam fazer só uma pergunta para Jesus. É como se alguém chegasse aqui nesse culto e ele quisesse me fazer uma pergunta, só que ele chegou na hora que eu comecei a pregar. Então ele vai ter que ouvir eu pregando, ele vai ter que ver tudo o que vai acontecer aqui na oração, na intercessão, e depois ele vem e ele me pergunta: é você mesmo que é o pastor Renato Tolissano? E aí eu respondesse para ele: ide e anunciai tudo que você ouviu, tudo que você viu. O que você apurou do que você ouviu e do que você ouviu? O que você ouviu e o que você viu diz que eu sou pastor? O que você ouviu e viu diz que isso daqui é uma igreja? O que você ouviu e viu diz que esse lugar aqui Deus opera, Deus realiza, Deus faz? Foi isso que Jesus disse para os dois discípulos: eu não vou falar quem eu sou, vocês vão testemunhar o que vocês ouviram e o que vocês viram. E aqui o texto nos ensina também, querido, o que nós devemos fazer ao sair dessa igreja. Quando alguém nos pergunta se nós somos cristãos, se aqui é uma igreja de verdade, se aqui nós temos pastores, líderes sérios, nós precisamos falar, convidar pessoas para que eles venham nesse lugar e eles também possam ouvir e ver o que Deus está fazendo nesse lugar. Ah, pastor, às vezes é difícil convidar, às vezes é difícil trazer. Então você precisa ser esse portfólio da Igreja de Nova Vida em Colubandê. Você precisa ser uma prova do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado. Pessoas precisam ver
que toda quarta-feira que você entra nessa igreja, todo domingo que você entra nessa igreja, você é talhado pelo Espírito Santo. As pessoas precisam ver o que Deus ele faz com você, como que Ele te sacode, como que Ele te constrange, como que Ele te transforma, como que Ele te muda, como que Ele faz você melhor a cada dia. É sobre isso que Jesus ele está dizendo. Eu não vou dizer quem eu sou não, ide e anunciai o que vocês viram aqui nesse lugar, o que vocês ouviram aqui nesse lugar. Sabe, querido, esse lugar ele precisa ser um local onde quando as pessoas entram por aquela porta, elas ouçam e elas vejam o poder de Deus. E elas não veem e percebem o poder de Deus somente com a pregação do pastor, não. Elas ouvem também e elas percebem o agir de Deus com um sorriso, com um abraço, com um cumprimento, com uma preocupação, com um cuidado de lembrar de um irmão, lembrar de uma outra pessoa. Quando Jesus ele diz, ouvindo e vendo, Jesus ele está falando também sobre o que acontece aqui nessa igreja. Ele está dizendo que nesse lugar nós precisamos ouvir a voz dele. Nesse lugar nós iremos ver a manifestação do poder dele, porque ele diz que nesse lugar você ouve e você vê. Você ouve Deus falando, você ouve Deus ministrando, você ouve Deus te ensinando, mas você também vai ver o poder de Deus. O problema é que nós desequilibramos essas ações. Ou nós queremos só ouvir, ou nós nos queremos nos tornar cristãos didáticos, pedagógicos, cristãos que dão nota para o sermão do pastor. Pastor, foi muito bem na introdução, deu uma escorregada aí no primeiro tópico, no segundo o Senhor voltou, está bem. Nos tornamos somente didáticos, nos tornamos somente aqueles que avaliam, aqueles que estão sempre analisando e vendo qual é a melhor forma, qual é o melhor jeito, e nos tornamos somente os crentes didáticos, pedagógicos e críticos, e não vemos mais o agir de Deus. Mas nós podemos agir de forma desequilibrada também, nós podemos ser aqueles que só querem ver. Eu não quero muito ouvir, eu não quero muito aprender, eu não quero ser muito daquele que senta para ouvir, mas eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver Deus fazendo, eu quero ver Deus realizando, eu quero ver Deus operando, eu quero a manifestação do poder de Deus. Jesus ele está dizendo, na caminhada cristã é necessário ouvir e é necessário ver. Ele está dizendo que há momentos que os nossos ouvidos precisarão estar inclinados para o que Ele vai falar, para o que Ele vai dizer. E haverá momentos que os nossos olhos vão ficar estarrecidos pelo que Ele vai fazer. Coisas que somente Deus pode fazer. O texto vai nos dizer exatamente sobre isso. O texto ele vai dizer que quando eu ouço, quando eu aprendo de Jesus, e essa era a dinâmica do mestre. O mestre primeiro ensinava, o mestre primeiro falava sobre princípios e valores, e depois ele curava. Ele cuidava das necessidades físicas e emocionais do povo. E o texto vai nos dizer, versículo 5, olha o que acontecia. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Pastor, isso é para aquele tempo? Não, é para agora. O mesmo poder se manifesta agora, eu creio nisso. Eu creio que Deus ele quer romper os céus nessa noite aqui, realizar milagres, fazer milagres nessa noite, porque Ele pode fazer, todo o poder está em suas mãos. E a cura, querido, aponta para a autoridade suprema de Deus. O que é a cura? A cura é Deus dizendo, sou eu que mando. A cura é uma antecipação da volta do Messias. Você já leu na sua Bíblia? A sua Bíblia diz que quando o Messias voltar não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. Toda cura hoje é o antecipar do que nós iremos viver na glória. O que Jesus está fazendo? Eu vou te dar um spoiler.
eu vou tirar esse câncer, eu vou tirar essa AIDS, eu vou tirar essa dificuldade, eu vou tirar essa dor na coluna. Deus, Ele está dando um spoiler, Ele está dizendo, há um momento na história que não haverá mais isso. Então toda cura aponta para a autoridade suprema do Deus Todo-Poderoso. Toda pessoa que nessa noite aqui for curada, Deus, Ele está dizendo, sou eu que mando. Sou eu que mando na saúde física, na saúde emocional e na saúde espiritual. Onde tem doença, eu posso intervir nisso daí e dizer, para o processo de degeneração. Toda cura é uma ordem expressa de Deus, para que pare o processo natural. O nosso processo natural não é de rejuvenescimento. O nosso processo natural é de degradação, degeneração. A Bíblia vai nos falar sobre isso, dizendo que o salário do pecado é a morte. Se não fosse o pecado, viveríamos para a eternidade, não haveria doença, não haveria um momento que o coração iria parar, não haveria um momento que o pulmão, ele não produziria mais o oxigênio. Isso é uma degeneração, é o pecado que gera isso na nossa vida. Mas há momentos, nós não sabemos como, nós não sabemos, não há uma sistematização do milagre. Milagre acontece e pronto. Milagre não tem, subimos ao monte sete vezes, ficamos 40 dias de jejum, orando, clamando, intercedendo, aí Deus fez o milagre. Não é isso. Milagre é quando Deus olha do alto do céu, abre uma janela de misericórdia, abre uma janela de bondade, abre uma janela de graça e fala, eu vou curar nessa noite, eu vou fazer nessa noite, eu vou realizar nessa noite. Toda cura aponta para a soberania e para a autoridade de Deus. Toda cura quer dizer que Deus está no controle de todas as coisas. E era isso que acontecia. Quando em cada encontro Jesus curava, Jesus fazia cegos voltarem a enxergar, coxos andarem, leprosos serem purificados, surdos ouvirem, mortos serem ressuscitados. Só que Jesus, Ele diz também, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Porque o Evangelho não é somente operação de maravilha, poder e manifestação de poder, mas é também o ensino, a pedagogia. Então é necessário ouvir e ver, ouvir e ver, Deus operando e realizando. E por fim, para começarmos a orar pelos nossos irmãos, versículo 6, Jesus parece perdido no texto, parece algo sem nexo no texto. O texto, Jesus, ele está falando para João Batista, está falando sobre cura, está falando sobre poder, está falando sobre ouvir a sua voz. E no versículo 6 Jesus diz, é bem-aventurado, é feliz aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus, ele está dizendo, feliz é aquele que entende que eu sou o caminho. Feliz é aquele que entende que eu não sou somente um objeto para melhorar a vida no que se refere a esse momento da existência. Feliz é aquele que entende que eu sou o caminho, que eu sou a via. Ele usa a expressão motivo de tropeço para realmente nos levar a esse pensar de caminhada, de trecho, de avanço. Cristo não é aquele que irá nos atrapalhar na caminhada. Cristo não é aquele que vai nos impedir, mas Ele é aquele que vai facilitar o nosso acesso até o Pai. Se nessa noite a sua doença, o seu estado físico, ele tem te impedido de caminhar, ele tem te impedido de ser uma bênção, ele tem te impedido de fazer a diferença na vida da tua família, na vida dos teus parentes, na vida dos teus vizinhos, na vida dos teus amigos de trabalho, já tem uma cura separada do alto para a sua vida. Se no seu estado emocional você tem se tornado cada vez mais uma pessoa arredia, uma pessoa difícil, uma pessoa que não mais tem a graça
no seu olhar, no seu abraçar, no seu acolher. Há uma cura na alma para a sua vida também nessa noite, porque o Deus que nós servimos, o Cristo que nós servimos, Ele não veio para ser motivo de tropeço, mas Ele veio para ser aquele que facilita a nossa caminhada e que nos faz andar para Ele, por Ele e para a glória dEle. Amém, querido? Quero te convidar nesse momento a ficar de pé onde você está, antes de partirmos para a oração com os enfermos, para juntos termos um tempo de oração, pensando nessa reflexão. O texto nos fala de esperança em meio ao sofrimento. Pastor, é paradoxo, pastor, não tem como conjugar na mesma frase, não tem como colocar na mesma frase sofrimento e esperança, mas a palavra de Deus nos ensina que dá sim. A palavra de Deus nos diz que há esperança em meio ao sofrimento. Foi isso que João Batista fez. João Batista estava sofrendo, preso no cárcere, só que ele tem um olhar de esperança. Será que esse Jesus é o Messias? Se esse Jesus é o Messias, está tudo resolvido. Há esperança em meio ao sofrimento. Há um Deus que cuida da sua vida, querido, você não pode ter dúvida disso. Ah, pastor, eu não estou conseguindo. Ei, Deus ele está te esperando aqui hoje, dizendo: é dia de cura espiritual, porque quem deixa de crer está doente espiritualmente. Quem deixa de acreditar no poder de Deus, quem deixa de crer no agir, no operar, na volta do Messias, é porque está doente espiritualmente. Pastor, eu não consigo ser como eu era alguns anos atrás. Ei, é necessário cura espiritual. É necessário voltar a correr, é necessário voltar a progredir, é necessário voltar a ser a bênção que você era. Pastor, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler Bíblia, não estou conseguindo ter comunhão com meus irmãos na igreja. Você tem comunhão do lado de fora, você tem comunhão com o vizinho, mas não tem comunhão dentro da igreja. É preciso cura. Cura para começar a produzir perdão. Cura nas suas emoções para desenvolver em você. Hoje se usa um termo em psicologia, habilidade social, relacionamento interpessoal, mas biblicamente o texto fala ser cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não tem lugar para revanchismo, não tem lugar para picuinha, para briga, para dificuldade, para luta. O Espírito Santo ele vai ajustando tudo na nossa vida. Ei, se você não está conseguindo caminhar junto, se você não está conseguindo perdoar, Deus ele te espera nessa fila aqui, porque Ele tem uma cura para a sua vida espiritual. Ah, eu não estou conseguindo mais ter esperança em meio ao sofrimento. Ei, é falta de fé, é falta de olhar para fora de si. Você está olhando só para dentro, e por isso aumenta o sofrimento, aumenta a amargura. Aumenta cada vez mais os dias de tristeza e desesperança. Você precisa voltar a encontrar a esperança no meio do sofrimento. É olhando para o Messias. João Batista olhou para o Messias, e quando ele olhou para o Messias, ele encontrou esperança no meio do sofrimento. João Batista manda 2 discípulos a Jesus. Era somente responder sim ou não. Jesus diz: vocês viram aqui? Então tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram, fala. O que nós ouvimos aqui nesse lugar precisa repercutir, precisa chegar em outros lugares. O que nós vemos aqui nesse lugar, você vê pessoas aqui sendo transformadas nesse lugar aqui, você precisa compartilhar. Quando alguém pergunta: você é crente? Você precisa dizer por que você é crente. Porque eu ouço a voz de Jesus e eu vejo Jesus operando. Esse lugar aqui é lugar de ouvir a Deus. Esse lugar aqui é lugar de ver Deus fazendo. Esse lugar aqui é lugar de crer em Deus. Precisamos a cada dia nos aprofundar nisso.
E o versículo 5 nos diz: cego enxergando, morto sendo ressuscitado, surdo ouvindo, leproso sendo curado. O versículo 5 diz assim, o versículo 5 grita: Ele tem todo o poder. E é assim que a gente sai do nosso lugar. A gente não sai do nosso lugar duvidando, a gente sai do nosso lugar dizendo: Ele tem todo o poder, Ele pode fazer, Ele pode realizar, Ele pode mudar. Eu quero orar por todos. Antes de orarmos de forma específica, feche os seus olhos onde você está. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra, Senhor, ela flui dentro de nós como um rio de água viva. A Tua palavra tem poder de trazer esperança em meio ao sofrimento. A Tua palavra, Senhor, ela de forma retumbante se torna um eco através de nós. Senhor, a Tua palavra nos fala sobre milagres, milagres que nós cremos que não estão limitados, mas milagres que estão, ó Deus, diante de nós para serem vividos, tocados. Senhor, que sejamos uma igreja que ouve a Tua voz, que sejamos uma igreja que vê o manifestar da Tua glória nesse lugar. Queremos ver, Senhor, no nosso meio milagres, transformações, Senhor, porque a Tua palavra nos garante isso. Nós cremos e queremos viver isso. Senhor, Tu tens todo o poder, todo o poder. Que o Seu poder invada essa igreja e gere cura. É o que nós oramos e pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Quero convidar os diáconos, os irmãos da libertação, da intercessão da nossa igreja, que vão nos ajudar. E você que está enferma, uma enfermidade física, uma enfermidade emocional, ou você deixou de crer, você deixou de caminhar, é necessário uma cura no propósito, no chamado. Você que nessa noite vai receber a oração, já pode formar a fila aqui, do meu lado direito, para começarmos a unção. Pode vir.